1.108 Sword Golf Magic. Capítulo 526 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Quando Shang confirmou que esse era o problema, Kalen começou a acariciar a barba pensativo. Quero alterar meus caminhos, disse Shang. As sobrancelhas de Kalen franziram nesse ponto, mas ele continuou pensando. É arriscado, Kalen disse depois de alguns segundos. Pelo que eu ouvi, as passagens se formam durante o seu avanço, e elas foram essencialmente criadas pelo seu caminho, correto? Shang assentiu. Isso significa que essas passagens de mana são uma extensão natural do seu caminho. Mexer com eles pode enfraquecer seu caminho ou impossibilitar diretamente seu uso no futuro. Seria como se você conhecesse a teoria, mas não conseguisse colocá-la em prática. Shang sabia o que isso significava. Ele havia criado todas as suas técnicas antes de criar seu caminho. Naquela época, usar suas técnicas custava várias vezes mais energia vital e mana do que agora. Pan, DN0 se tudo voltasse a ser como era antes, Shang só seria capaz de usar um único choque antes de ficar sem mana. Onyanger e seu corpo já teriam atrofiado em um grau assustador. Isso essencialmente prejudicaria sua força de batalha. Esta também foi a razão pela qual Kalen teve que passar por outra leitura mental antes de conhecer Shang. Se Kalen desse informações incorretas a Shang de propósito, ele poderia essencialmente paralisar um dos ativos mais fortes do reino Skitunder. Eu não aconselharia mudar suas passagens de mana, disse Kalen. Em vez disso, sugiro alterar suas técnicas para ajustar suas passagens de mana. Por exemplo, você pode mudar esse movimento para ser um pouco mais assim. Kalen deu alguns exemplos de como Shang poderia mudar o movimento de seu mana para diferentes ataques enquanto apontava para diferentes partes das imagens. Shang apenas franziu a testa. Então, ele se levantou e puxou sua espada longa. Kalen não estava em pânico. Shang balançou sua espada algumas vezes e implementou as mudanças de Kalen. Depois de alguns golpes, a carranca de Shang se aprofundou e ele comeu mal em Blood Sede. Kalen não ficou surpreso que Shang estivesse usando algo para ajudar em seu treinamento. Todo mago fazia isso. Shang girou uma centena de vezes e, eventualmente, clear. O belo som apareceu. Isso significava que Shang havia realizado um ataque perfeitamente e que estava de acordo com seus caminhos de mana. No entanto, Shang não gostou disso. Sim, tudo deu certo, mas o ataque parecia errado. Parecia que esse ataque havia sido criado por outra pessoa. Não parecia dele. O que você acha? Shang transmitiu para Sword. É bom, mas não gosto, respondeu Sword. Parece errado. Shang ficou pensando por alguns segundos. Eventualmente, Shang guardou Sword e sentou-se na cadeira novamente. Resolve o problema, mas não gosto do resultado. O ataque não parece comigo, disse Shang. Então isso não vai funcionar para você, Kalen disse enquanto voltava a pensar. Shang levantou uma sobrancelha. Eu esperava que você me dissesse que meus sentimentos não são importantes a esse respeito, disse Shang. Oh não, eles são provavelmente os mais importantes, acrescentou Kalen. Nós, magos, costumamos usar feitiços que são conhecidos por vários magos, mas também todos nós temos nossos próprios feitiços, feitiços que criamos. Esses feitiços evocam um certo sentimento de familiaridade e pertencimento, e foi provado várias vezes que ter esses sentimentos é uma tremenda ajuda no avanço. Um feitiço que você não gosta é muito difícil de desenvolver, e é mais difícil estabelecer o controle fino sobre o mana que você precisa para usá-lo de forma confiável. Esses sentimentos são de extrema importância. Quando Shang ouviu isso, um pouco do nervosismo que ele não sabia que o sentia desapareceu. Por apenas um segundo, ele acreditou que estava sendo excessivamente difícil. Então, existe uma maneira de mudar meus caminhos? Shang perguntou. Kalen franziu a testa. Como eu disse, é muito arriscado. A precisão e o número de pequenos ajustes necessários são chocantes, caros e demorados para serem executados. Este seria um projeto que duraria anos e,
Se algum erro for cometido, uma planta de como era a passagem antes da alteração deve estar sempre à mão. Se você não se importa com a pergunta, Duque Espada, qual é o nível de sua mente? Kallen perguntou. Reino do Mago Verdadeiro Inicial, Shang respondeu. HMMM, Kallen cantarolou enquanto ele pensava novamente. Não quero ser responsável por potencialmente paralisar um dos ativos mais fortes de nosso reino, disse Kallen. Por causa disso, acho que seria melhor ensinar a você o processo e os feitiços. Eles podem ser um pouco difíceis para um mago verdadeiro inicial entender, mas com tempo e dedicação suficientes, você será capaz de dominar o processo. Nesse ponto, você pode mexer com suas próprias passagens o quanto quiser. Você ficaria bem com isso? Kallen perguntou. Shang soltou um suspiro e assentiu. Não foi um suspiro de aceitação, mas de alívio. Shang não se sentia confortável em dar a outra pessoa controle total sobre seu poder. Era muito melhor quando ele podia fazer tudo sozinho. Kallen assentiu. Podemos precisar passar alguns meses juntos até que você possa usar os feitiços com maestria adequada. Estes são feitiços complexos, pois estamos mudando os fundamentos do seu próprio ser. Estamos mudando exatamente o que diz ao seu corpo para o que ele deve se recuperar. Afinal, não faria sentido gastar tempo e esforço para mudar suas passagens apenas para que elas que se recuperem ao estado anterior após uma lesão. Tudo bem, disse Shang. Obrigado, professor Kallen. Kallen apenas sorriu. Esse é o meu trabalho. Agora, eu odeio fazer essa pergunta, mas preciso saber antes de dedicar tanto tempo para ajudá-lo. Pagamento, certo? Shang perguntou. Kallen apenas riu timidamente e acenou com a cabeça. 5 cadáveres de feras do estágio Caminho Verdadeiro são suficientes? Shang perguntou. Silêncio. Kallen apenas olhou para Shang com uma expressão cética. Insuficiente. Que tal 10? Shang perguntou com uma careta. Espere, espere, disse Kallen. Você está oferecendo 5 cadáveres de feras do estágio Caminho Verdadeiro? Tipo, inteiros ou apenas algumas partes? Todas, é claro, respondeu Shang. Estou carregando vários deles em meu anel espacial e realmente não tenho utilidade para eles. Se eu precisar de mais, eu apenas caço mais. Nesse ponto, Kallen respirou fundo. 5 cadáveres de feras do estágio Truepat. Se ele sacrificasse toda a sua riqueza, ele poderia conseguir metade de uma perna de uma besta do estágio inicial do Caminho Verdadeiro. É o suficiente? Shang perguntou. Sim. Kallen quase gritou, perdendo a compostura. Isso é mais do que suficiente. Shang assentiu. Então, esse vai ser o pagamento. Os dois trocaram algumas gentilezas e, eventualmente, Kallen saiu para informar a várias pessoas que não estaria disponível por vários meses. E então, Kallen começou a ensinar a Shang tudo o que ele precisava para mudar seus caminhos de mana. Sword Golf Magic. Capítulo 527. O professor Kallen primeiro realizou alguns testes para ver o quão bom era o lançamento de feitiços de Shang. Não poderia ser tão ruim, certo? Na verdade, foi tão ruim assim. Kallen esperava que mesmo os guerreiros soubessem pelo menos o básico, mas ele estava enganado. A habilidade de conjuração de Shang poderia dominar um mid apprentice, mas um PhD apprentice o superaria facilmente. Kallen apenas respirou fundo e lentamente soltou o ar. Isso daria muito trabalho. Enquanto Shang estava aprendendo com Kallen, geral voltou do oeste do reino Skitunder. 90% dos cidadãos evacuaram, enquanto os 10% restantes decidiram ficar. Eles se recusaram a acreditar que o Magic Purity Kingdom iria matá-los. Afinal, eles eram apenas cidadãos normais, aprendizes e alguns adeptos. Por alguns dias, nada aconteceu. Afinal, o Magic Purity Kingdom não esperava que a frente ocidental ficasse completamente sem defesa. 2 dias após a partida de Gerald, uma das linhas de frente do Magic Purity Kingdom atacou a fronteira do Skitunder Kingdom. No entanto, não havia nada para atacar. Eles só viram paredes e edifícios vazios.
A força de ataque imediatamente ficou desconfiada e se preparou para uma emboscada. Mas nada aconteceu. Depois de um tempo, a força enviou alguns magos verdadeiros para explorar os arredores. Surpreendentemente, os magos não enfrentaram nenhuma resistência, e até foram recebidos por vários aldeões que se jogaram aos pés dos magos em obediência. Um dos magos decidiu ler as mentes de um aldeão aleatório, e o que viu o chocou. O reino Skitunder desistiu de quase 50% de suas terras. Assim que o mago descobriu, ele informou seu superior, que informou seu superior. Algumas horas depois, vários grupos de Truimages entraram no reino Skitunder ocidental através de várias fronteiras. Eles não enfrentaram nenhuma resistência. Os Truimages se dividem e leem as mentes de pessoas aleatórias espalhadas por várias zonas. Com certeza, o reino Skitunder havia recuado. No entanto, havia algo ainda mais interessante. O Magic Puritic Kingdom finalmente soube da guerra civil. E com isso, tudo de repente fez sentido. O reino Skitunder foi enfraquecido a um grau ridículo, e eles não poderiam defender uma área tão grande. Os líderes do reino da pureza mágica foram informados e várias ordens foram dadas. O Magic Puritic Kingdom anexaria todas as terras abandonadas. Assim que a ordem foi dada, os Truimages recuaram para o reino da pureza mágica. Isso confundiu os poucos cidadãos restantes. O Magic Puritic Kingdom não estava anexando-os, porque eles foram embora. Então, um grupo de altos magos entrou no reino Skitunder ocidental. Eles se separaram e um dos altos magos apareceu na frente de uma grande cidade que estava quase vazia. Restavam apenas alguns cidadãos. Os poucos cidadãos olharam confusos para o velho mago. Seria este novo governante da cidade? O sentido do espírito do alto mago inspecionou toda a cidade e todas as pessoas dentro dela. Então, o alto mago bufou e ergueu a mão direita. Foto. Boron. O alto mago usou seu conceito e queimou toda a cidade em uma tempestade de fogo. Nenhum dos cidadãos sobreviveu por mais de 3 segundos. Meio minuto depois, o fogo desapareceu. Apenas cinzas, carvão e escombros queimados permaneceram da cidade anterior. Bastardos sujos, o mago disse enquanto cuspia para o lado. Você acha que pode se juntar ao nosso império sagrado com essas suas mãos sujas? Que audácia! Os poderosos magos do reino da pureza mágica chamavam todos os magos e cidadãos de outros reinos de bastardos. Afinal, assim como bastardos, eles eram uma mistura de duas coisas. Eles apreciavam a magia, mas também decidiram aceitar esses guerreiros estúpidos, primitivos e nojentos. Gente assim não merecia viver. Para o reino da pureza mágica, esses cidadãos e magos não eram melhores do que a escória que continuava se chamando de guerreiros. Depois que o alto mago terminou de arrasar a primeira cidade, ele vasculhou minuciosamente toda a zona em busca de sobreviventes. Perandanovel.com. Ele não permitiria que nenhum bastardo ou escória sobrevivesse. Hoje seria um dia de genocídio e horror. Nas horas seguintes, mais de 10 zonas foram completamente limpas de qualquer vida humana que não pertencesse ao reino da pureza mágica. E durante o dia, toda a zona oeste dos Skitunder foi limpa. Todos os cidadãos, sem exceção, foram mortos. Não houve sequer um único sobrevivente. Embora não tenham permanecido muitos cidadãos, ainda havia mais de 20.000. Nos próximos dias, o Magic Puritic Kingdom estabeleceu novas fronteiras e defesas. O reino Skitunder ocidental não existia mais. Agora, era o reino mágico da pureza ocidental. Neste momento, o Magic Puritic Kingdom possuía cerca de 50% da área 23. Ele possuía um enorme pedaço no meio, que se estendia até a fronteira oeste. Os outros reinos agora assumiram a forma de um semicírculo ao redor da parte central do reino da pureza mágica. O reino Grande Mountain e o reino Black Shadow encolheram significativamente, ocupando os 15% do norte. O Spirit Spring Kingdom no leste ocupou 15% da terra, e o Skitunder Kingdom no sul ocupou 20% da terra. O Magic Puritic Kingdom era tão grande como nunca antes. Apenas 50 anos atrás,
Eles lutavam contra o reino Skitunder igualmente, mas agora, eles eram de longe o reino mais forte. E por quê? Tudo por causa do mapa estelar que foi introduzido na Área 23 há cerca de 50 anos. Em breve, o Magic Purity Kingdom dominaria o mundo. Mas, por enquanto, precisava consolidar sua nova terra. Cidadãos tiveram que ser migrados, infraestrutura tiveram que ser construídas, as zonas tiveram que ser transformadas e muitas outras coisas. Nos próximos 6 meses, o Magic Purity Kingdom se concentraria em sua nova terra, mas depois disso, destruiria os Skitunder Kingdom. Pelo menos esse era o plano. Infelizmente, muitas vezes as coisas não saíam como planejado. Sword Golf Magic, capítulo 528. Não, a runa equilateral em cima da runa trinominal. Kalen disse enquanto apontava para duas runas dentro de um círculo mágico entre Shang e ele. Shang esfregou a ponta do nariz em estresse e começou do início novamente. Havia tanto para lembrar e cuidar. Era como se Shang tivesse que fazer uma equação complexa enquanto conversava com alguém e os levava a completar uma parte ainda desconhecida da equação. Ele tinha que manter tantas coisas diferentes em mente. Ele tinha que desenhar a runa corretamente, transformar seu mana exatamente no tipo de mana que ele precisava, controlar com precisão a forma de seu mana e até mesmo evocar certas emoções às vezes. Shang levava vários minutos para fazer os cálculos do círculo mágico todas as vezes, e quando ele finalmente começava a desenhá-lo, alguma parte da equação sempre escapava de sua mente, desaparecendo no éter. Foi tão difícil manter todas as informações prontas e finalizadas enquanto fazia algo completamente diferente. Era como se Shang tivesse que tocar um instrumento com a mão esquerda e lutar contra alguém com a direita enquanto resolvia equações matemáticas em sua cabeça. Havia muita coisa diferente ao mesmo tempo. Eles já estavam nisso há 2 semanas, e Shang ainda não havia conseguido terminar um círculo mágico. Era preciso lembrar que os círculos mágicos que Shang precisava desenhar seriam diferentes a cada vez. Um círculo mágico correspondia apenas a uma mudança específica em um local específico em um caminho de mana específico. Se alguma coisa mudasse, todo o círculo mágico mudaria. Quanto mais Shang aprendia sobre conjuração, mais impressionado ele ficava. Os magos estavam fazendo a mesma coisa com seus feitiços, apenas de uma maneira diferente. Eles criaram o círculo mágico em suas mentes, infundiram nele a mana certa e a forma certa, e então tiveram que atualizá-lo. E mesmo quando conseguia terminar uma, precisava de vários minutos para lançar a seguinte. Shang estava essencialmente aprendendo a lançar um feitiço para o True Mage Realme. Em comparação com ele, um True Mage poderia fazer tudo isso em menos de um segundo. Foi brutal. No entanto, ele estava progredindo. Ele estava praticando um dos círculos mágicos repetidas vezes e finalmente conseguiu terminá-lo 3 semanas depois de começar a aprender. Bem, você pode ser um novato completo quando se trata de conjuração, mas seu progresso ainda é bastante impressionante, considerando sua posição inicial, disse Kalen com um sorriso. Shang esfregou o lado da testa em exaustão. Isso foi mais exaustivo do que lutar contra um Mage. No entanto, Shang ainda sentiu orgulho quando viu um círculo mágico finalizado. Pela primeira vez ao olhar para um círculo mágico, Shang realmente entendeu o que estava acontecendo e como funcionava. Shang olhou para o círculo mágico por alguns segundos antes de dispersá-lo. Este foi apenas o primeiro passo. Preciso de uma pausa de 10 minutos, disse Shang. Kalen assentiu. Você merece isso. Na verdade, estou chocado que um novato como você tenha conseguido praticar conjuração sem uma única pausa em 3 semanas. Até os magos verdadeiros fazem mais pausas do que você, já que isso exige muito da nossa concentração. Shang apenas assentiu sem entusiasmo. Obrigado por também não fazer uma pausa. Não é necessário obrigado. Afinal, você me pagou, disse Kalen. Shang distraidamente acenou com a cabeça novamente e se levantou. Preciso sair um pouco. Voltarei em 10 minutos. Claro, estarei esperando, disse Kalen. Shang saiu da sala,
Mas assim que a porta atrás dele se fechou, seu comportamento exausto desapareceu e seu olho direito se estreitou. Fui descuidado, pensou Chang. Chang pulou em cima de Suod e voou para o deserto. Após cerca de 8 quilômetros, Chang pousou e sentou-se. Depois disso, ele começou a desenhar várias linhas no ar. Durante a prática, Chang acidentalmente foi longe demais uma vez, o que resultou no esvaziamento completo da mana em sua mente. Isso significava que a humanidade havia sido desativada e Chang precisava ativá-la novamente. Isso é muito mais fácil comparado ao feitiço de Kalen, Chang pensou enquanto desenhava as linhas com facilidade praticada. Ele não tinha ideia do que as diferentes linhas estavam fazendo ou por que estavam ali, mas poderia desenhá-las facilmente. Runa equilateral próxima espere. De repente, Chang parou. O feitiço de Lucius nunca mencionou uma runa equilateral. No entanto, Chang podia ver isso ali. Por apenas um momento, Chang imaginou o círculo mágico para a humanidade completo e o inspecionou. A maior parte ainda era desconhecida para ele, mas cerca de 2% das runas agora eram familiares para ele. Ele havia aprendido essas runas durante a aula de Kalen. Essas runas estavam bem no limite do círculo mágico e eram bastante pequenas, o que significava que eram as runas menos importantes de todo o feitiço, mas estavam lá. Como o livro descreve esta passagem: 3 cabras pulando alegremente sobre uma montanha e encontrando uma árvore antiga, pensou Chang. Chang estava essencialmente lançando a humanidade e recitando uma história em sua mente. Chang pensou sobre como o livro descrevia as runas que Chang agora conhecia e encontrou alguns dos métodos que Lucius usou para tornar esse feitiço tão fácil de lançar. Cada substantivo, verbo e adjetivo descrevia uma parte específica da runa. Ainda mais, os adjetivos que descreviam as emoções também fizeram Chang subconscientemente desenhar essas runas com uma certa emoção associada a elas. Posso fazer uso disso? Kalen, posso precisar de 2 horas, Chang transmitiu a Kalen. Naquele momento, os olhos de Kalen se arregalaram em choque e ele olhou ao redor de seu escritório. Estou falando com você com meu sentido espiritual. Ainda estou do lado de fora, disse Chang. Você pode simplesmente falar. Eu posso ouvir você. Oh, tudo bem, disse Kalen com um pouco de vergonha. Claro, vou lidar com algumas coisas então. Continuamos em 2 horas, ok? Claro, obrigado, disse Chang. Então, Chang se concentrou na humanidade novamente. Ao mesmo tempo, Chang estava analisando como Lucius usou palavras diferentes para fazer Chang desenhar diferentes runas com diferentes manas e diferentes emoções. Depois de vários minutos, Chang finalmente criou algo como uma estrutura, que ele então usou para simplificar as equações para as runas que ele precisava para o feitiço de Kalen. Voltei a praticar e sinto que estou no caminho certo. Entrarei em contato com você quando pudermos continuar com a aula. Pode levar alguns dias, no entanto, disse Chang a Kalen, que estava examinando os documentos. Kalen apenas franziu as sobrancelhas. Claro, disse ele. Espero que ele não esteja usando isso como desculpa para ficar vagabundo, pensou Kalen. Enquanto ele não puder lançar os feitiços, meu tempo e liberdade serão severamente restringidos. Vários dias se passaram. Ok, podemos continuar, Chang transmitiu para Kalen. Claro, disse Kalen, tentando sorrir educadamente. No entanto, no fundo, ele estava irritado. Sim, Duque Suor estava pagando muito a ele, mas ele também estava perdendo seu tempo por não continuar praticando diligentemente. Isso foi muito desrespeitoso. Chang voltou para a sala alguns segundos depois. Depois disso, eles retomaram a prática. No entanto, quando Chang recebeu as instruções para seu próximo círculo mágico, ele pediu um momento de paz e fechou os olhos. Kalen franziu as sobrancelhas, mas não disse nada. Vários minutos se passaram. Kalen ficou cada vez mais frustrado a cada segundo. Ok, acho que entendi, disse Chang. Então, Chang começou a desenhar linhas e foi várias vezes mais rápido do que o normal. Quando Kalen viu isso,
Todas as suas suspeitas imediatamente voaram pela janela. As linhas eram mais precisas. No entanto, o círculo mágico entrou em colapso depois que apenas 50% foi concluído. No entanto, Kallen quase não conseguia se mover. Shang terminou 50% do círculo mágico em apenas 45 segundos em sua primeira tentativa. Isso foi além de chocante. Kallen esperava que eles precisassem de mais 2 semanas até que Shang pudesse terminar aquele círculo mágico, mas pelo que parecia, ele terminaria no final do dia. PanDN0vel.com O que diabos aconteceu? Onde foi o meu erro? Shang perguntou. Oh, sim, certo, Kallen disse enquanto se recuperava. Então, Kallen explicou onde Shang cometeu um erro e Shang o corrigiu. Em apenas 6 horas, Shang conseguiu terminar o círculo mágico. Kallen mal podia acreditar que isso era real. Sword Golf Magic. Capítulo 529 Bom trabalho. Kallen disse com um sorriso largo e cheio de orgulho. Você fez grandes progressos e acho que agora pode administrar tudo sozinho. Shang assentiu. Pela primeira vez, ele também estava sorrindo. E pensar que você conseguiu dominar meu feitiço em apenas 10 semanas. Estou genuinamente chocado. Originalmente, pensei que ficaríamos aqui por 10 meses a 2 anos, disse Kallen. Obrigado, Kallen, disse Shang. Isso não é graças a mim. Isso é tudo você, Shang, disse Kallen. Kallen parou de chamar Shang Duque Suor algumas semanas atrás, quando Shang ficou irritado com isso. Shang já havia dado a Kallen 10 cadáveres de feras do Truipat Stage. Kallen disse que eles chegaram a um acordo de que ele receberia apenas 5, mas Shang disse que havia oferecido 10 depois de ter oferecido 5, então eram 10. Kallen se sentiu mal por Shang estar dando a ele tantos cadáveres, mas Shang continuou dizendo que esse era o acordo. Eventualmente, Shang saiu. As últimas 10 semanas foram divertidas, mas também estressantes para Shang. Ele passou a conhecer Kallen muito bem e eles conversaram muito. No entanto, enquanto Shang estava voando para longe da casa de Kallen, ele só pôde soltar um suspiro. Mais uma vez, ele experimentou exatamente o que não poderia ter. Verdadeiros magos vivem apenas cerca de 250 anos, e Kallen provavelmente não chegará ao reino dos magos superiores. Além disso, ele já está bastante velho. Acho que ele já tem mais de 180 anos. Em menos de 70 anos, ele vai morrer. E eu ainda estarei treinando. É triste pensar que nunca mais verei Kallen, mas esse é o preço de escolher tal caminho. Shang odiava mais esses momentos. No entanto, ele não se arrependeu de sua escolha. Se ele quisesse ter uma chance de alcançar a divindade, ele precisava trabalhar mais do que todos os outros e dedicar toda a sua vida ao seu poder. Depois de um tempo, Shang pegou seu cristal de comunicação. Qual é a situação? Não há muita coisa acontecendo, respondeu Gerald. O Magic Purity Kingdom ainda está consolidando suas novas terras, e acho que eles continuarão a fazê-lo por alguns meses. Quando é a reunião? Shang perguntou. Daqui a 6 dias, respondeu Gerald. Tudo bem. Eu estarei lá, Shang respondeu. Vejo você lá, disse Gerald. Shang guardou o cristal de comunicação e voltou para as cavernas na zona da Águia da Tempestade. A reunião entre os novos e antigos assistentes supervisores seria em 6 dias, o que significava que os antigos assistentes supervisores partiriam em pouco mais de um mês. A Área 23 seria jogada no caos mais uma vez. Shang estava um pouco preocupado com o futuro, mas também tinha fé em Gerald. Gerald era muito melhor em administrar um reino e uma guerra do que ele, e Shang sabia disso. Shang só precisava atacar os alvos que Gerald chamava, e tudo daria certo. Quando Shang chegou ao seu local de treinamento habitual nas cavernas, ele pegou alguns dos outros recursos que havia reunido cerca de 10 semanas atrás. Ele havia testado apenas a semente da lâmina do vento e precisava testar as outras. Nos 6 dias seguintes, Shang misturou e combinou os recursos de uma certa maneira e até saiu para reunir outros adicionais. Durante esses 6 dias,
Shang conseguiu encontrar o equilíbrio certo de recursos necessários para aumentar a eficiência de seu treinamento em todos os seus 4 estados. O Long Sword Stat era o mais simples, pois só precisava de Wingblade Seeds. O Saber Stat precisava de uma combinação de Wingblade Seeds e Bloodlust Powder. Bloodlust Powder eram os esporos de um fungo que vivia nas profundezas das zonas com uma forte presença de Darkness Mana. Era uma espécie de estimulante que aumentava os instintos de alguém ao mesmo tempo em que aumentava sua agressividade. Um sabre costumava ser visto como uma versão mais agressiva da versátil espada longa, e Shang descobriu que uma mentalidade mais agressiva ajudava durante o treinamento em seu estado sabre. O estado da grande espada precisava de uma combinação de Wingblade Seeds e Sideate Crystals. E Sideate Crystals foram encontrados em zonas com muito Ice Mana. Enquanto o Bloodlust Powder evocava uma raiva explosiva, os Sideate Crystals evocavam um sentimento frio de ódio. A raiva explosiva pode aumentar o poder de alguém, pois pode desbloquear um pouco do poder oculto no corpo de alguém. Infelizmente, não teria tanto controle sobre seu poder neste estado. Por outro lado, o ódio frio fortaleceu a força de vontade de alguém enquanto lutava contra a própria pessoa que odiava. Tudo ao seu redor desapareceria, deixando apenas o alvo em sua mente, e sua mente dedicaria todos os seus recursos para matar aquele alvo. Isso aumentaria o controle sobre o próprio poder. O estado da espada colossal precisava, mais uma vez, de Wingblade Seeds e Iron Allstalk. Iron Allstalks eram plantas altas que viviam em zonas com forte presença de metal mana. Isso evocava um certo sentimento de se manter firme e nunca desistir, não importa o quão forte o inimigo parecesse. Essas combinações funcionaram melhor para Shang, e ele estava ansioso para experimentá-las. Agora, Shang estava completamente preparado para sua longa sessão de treinamento. Ele conhecia seu caminho a seguir. Ele sabia quais recursos precisava consumir. Ele sabia o que tinha que treinar. Ele sabia como tinha que treinar. Ele conhecia um feitiço que poderia mudar seus caminhos de mana permanentemente. Tudo estava preparado e pronto, e agora, Shang só precisava colocar em prática. 3 meses atrás, Shang não tinha ideia de como poderia encontrar uma maneira de alcançar o quinto reino. Agora, Shang tinha um plano detalhado. Pode não ser certo que ela poderia alcançar o quinto reino, mas Shang tinha certeza de que ele poderia alcançar o pico do estágio do caminho verdadeiro com uma base mais do que sólida. Mas isso teria que esperar. Era hora da reunião com os outros supervisores adjuntos. Sword Golf Magic. Capítulo 530. Shang pousou em frente ao castelo de Agon e entrou. Como sempre, o castelo estava vazio exceto pela sala do trono. Shang entrou na sala do trono e viu Agon e Gerald conversando sobre coisas aleatórias. Agon e Gerald assentiram para Shang. Vamos, Agon disse enquanto caminhava para seu trono. Em vez de se sentar, Agon parou em frente ao trono e convocou seu cristal de comunicação especial. Ele o estendeu para a parte de trás do trono e o segurou lá por cerca de 5 segundos. Uau! Uma onda de mana invadiu a sala do trono enquanto as paredes brilhavam em luz branca por apenas um instante. Depois que a luz branca passou, Shang percebeu que não podia mais ver as coisas fora da sala do trono com seu sentido espiritual. Este foi provavelmente algum tipo de círculo mágico de isolamento. Xing. Alguns segundos depois, um portal violeta apareceu ao lado dos degraus que levavam ao trono de Agon. Apenas segure o cristal de comunicação que você pegou de Heloa no trono, e tudo acontecerá automaticamente, disse Agon enquanto caminhava em direção ao portal. Este portal leva ao ponto de encontro de todos os funcionários da Área 23. Obviamente, nenhuma outra pessoa pode saber de tudo isso. Gerald e Shang apenas assentiram. Então, os 3 passaram pelo portal. Depois de passar pelo portal, Shang finalmente pôde ver aonde ele levava. Era um platô natural. O planalto tinha cerca de 100 metros de largura e estava cheio de grama. Shang podia ver as nuvens do planalto e até o chão com seu sentido espiritual. Shang viu muitas pessoas e ergueu as sobrancelhas quando sentiu o poder delas.
Havia mais de 20 Guimages em um raio de 20 quilômetros, e todos eles eram midi-Guimages ou mais poderosos. Havia até 3 magos do Alto Pico. 3 mágicos do Pico Alto. O reino Skitundê só tinha um. Assim que Shang sentiu o poder de todos esses magos, ele soube onde estava. Somente o reino da pureza mágica poderia ter magos tão poderosos. Além disso, com base no gigantesco castelo branco que Shang podia ver perto da base do Planalto, Shang sabia onde ele estava especificamente dentro do reino da pureza mágica. Esta é provavelmente a capital deles, Shang pensou. Felizmente, o Planalto tem quase 10 quilômetros de altura, impossibilitando que os magos nos vejam com seus sentidos espirituais. Sim, o platô era tão alto. Ainda mais, era basicamente apenas uma parede maciça com um ângulo de 90 graus. E pensar que a escória imunda um dia encontraria seu caminho para a montanha sagrada do meu reino da pureza mágica. Shang estreitou os olhos e olhou para a pessoa que acabara de falar. Era um velho de cabelos brancos e uma longa barba branca. O velho estava olhando para Shang com desprezo em seus olhos, e ele usava túnicas brancas simples. No entanto, quando Shang o viu, ele pôde sentir o poder absoluto irradiando dele. Shang sentiu que esse homem estava no mesmo nível de Agon. Claro, a identidade desse homem era óbvia. Presumo que você seja o supervisor assistente da região central? Shang perguntou com uma voz neutra. Ele especificamente evitou chamá-lo de rei. O homem mais velho estreitou os olhos e Shang pôde sentir uma pressão monumental crescendo a seu redor. Era como se ele estivesse olhando nos olhos de um dragão cheio de orgulho. No entanto, Shang nem reagiu à pressão. Ele havia passado por muitas coisas para ser intimidado por uma pessoa que não tinha permissão para tocá-lo. Por alguns segundos, Shang e o rei do reino da pureza mágica apenas se entreolharam. Então, as sobrancelhas do rei se ergueram em surpresa quando toda a pressão desapareceu. Depois disso, ele olhou para Gon. Você estava certo. Ele realmente não se intimidou, ele disse com uma voz interessada e surpresa. Agon apenas sorriu. Eu te avisei. Shang levantou uma sobrancelha com a mudança repentina de humor. Devo me desculpar pela piada, disse o rei do reino da pureza mágica enquanto sorria calorosamente e educadamente. Eu só queria ver se Agon estava te elogiando demais ou não. Shang hesitou por cerca de 2 segundos antes de responder. Os magos do reino da pureza mágica não deveriam adiar todos que não praticam magia? Ele perguntou. O rei apenas riu. Esse é o papel deles, disse ele. Mas um papel é apenas um papel. Os outros caminhos exigem um antagonista contra o qual possam lutar, e nós cumprimos esse papel. No entanto, no final, um papel é apenas um papel e um trabalho é apenas um trabalho, acrescentou o rei com um pouco de alegria. A razão pela qual estou aqui é promover o crescimento dos outros caminhos. Odiar os outros caminhos vai diretamente contra o objetivo do meu trabalho e função. Shang ficou um pouco surpreso. O rei do reino da pureza mágica com certeza era diferente do que Shang esperava. Dane zero VL Shang esperava algum velho arrogante. Na verdade, a expressão inicial e o comportamento que o rei mostrou foram exatamente o que Shang esperava. Prazer em finalmente conhecê-lo, disse Gerald de repente com um sorriso enquanto caminhava em direção ao rei. Meu nome é Gerald e serei o novo supervisor assistente da região sul da área 23. O rei apenas riu e caminhou até Gerald. Então, eles apertaram as mãos. Prazer em conhecê-lo, Gerald. Você pode me chamar pelo meu nome, Alcorão. Somos todos colegas aqui, não há necessidade de fingir, disse Alcorão, o rei do reino da pureza mágica. Obrigado, Alcorão, respondeu Gerald. Você sabe, Gerald, acrescentou Alcorão. Estou feliz que você conseguiu o emprego em vez de Susan. Não acho que precisamos de 2 antagonistas nesta área. Gerald levantou uma sobrancelha. Susan teria conseguido o emprego? Sim, disse Agon atrás de Gerald. Se você morresse, ela teria recebido seu emprego. Isso teria sido ruim, Shang pensou com uma expressão complexa. Ouvi dizer que você já conheceu seu novo colega, Charles, disse Coran.
Geraldo apenas riu sem jeito. Sim, nós fizemos. Confie em mim, eu entendo, disse Coran com uma risada. Ele é um sujeito estranho. À primeira vista, ele pode parecer pouco confiável e impulsivo, mas isso só é verdade quando não há nada em jogo. Quando há assuntos realmente importantes, ele sempre se mostra um amigo e ajudante valioso e confiável. Chang apenas olhou para o Corão com uma expressão duvidosa. Aquele mago de fogo não parecia nada confiável. A propósito, onde ele está? Gerald perguntou. Ele se juntará a nós em cerca de meia hora, disse Alcorão. Apenas tente trabalhar com sua personalidade especial, e tudo dará certo. Gerald apenas riu educadamente. Xing. Naquele momento, outro portal apareceu na borda do Planalto. Então, o rei do reino da grande montanha atravessou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.